Os ataques de 11 de setembro de 2001 deixaram marcas profundas na história moderna, alterando para sempre a forma como o mundo enxerga segurança, terrorismo e relações internacionais. No centro desse evento devastador estava Osama Bin Laden, o homem que se tornaria o rosto do extremismo global. Mas quem foi ele? Como um milionário saudita se transformou no mentor do maior atentado terrorista da história? Este vídeo explora as origens, motivações e impacto das ações de Bin Laden, trazendo uma análise detalhada e reflexiva para compreender as complexas dinâmicas que levaram ao 11 de setembro. Neste conteúdo, não apenas revisitaremos os fatos, mas também examinaremos as lições que esses eventos deixaram para o mundo. Prepare-se para uma jornada que busca esclarecer os contextos históricos e as consequências globais dessa tragédia, destacando os perigos do extremismo e a importância do diálogo e da conscientização. Osama Bin Laden nasceu em 1957, em uma influente família saudita, conhecida por sua riqueza e proximidade com a família real. Seu pai, Mohammed Bin Laden, era um magnata da construção civil, o que garantiu a Osama uma infância confortável, marcada pelo acesso à educação de qualidade. No entanto, foi durante seus anos de juventude que ele começou a demonstrar interesse por questões religiosas e políticas. Estudando na Universidade King Abdulaziz, Bin Laden mergulhou no estudo do Islã e foi fortemente influenciado pelos movimentos que pregavam a jihad como resposta aos desafios enfrentados pelos muçulmanos. A invasão soviética ao Afeganistão em 1979 foi um ponto de virada. Bin Laden viu na resistência afegã uma oportunidade de colocar suas crenças em prática. Ele mobilizou recursos financeiros e recrutou combatentes, criando uma rede que eventualmente se transformaria na Al-Qaeda. A mistura de ideologia religiosa e estratégias militares começou a moldar sua visão de mundo. Nesse período, Bin Laden consolidou seu papel como líder, galvanizando seguidores e começando a construir a infraestrutura que mais tarde seria utilizada em ações terroristas globais. Essa formação inicial foi crucial para compreender a trajetória que culminou nos eventos de 11 de setembro. Nos anos 1980, Osama Bin Laden emergiu como uma figura de destaque na resistência contra os soviéticos no Afeganistão, fortalecendo sua influência e estabelecendo conexões internacionais com outros militantes. A vitória afegã consolidou sua crença no poder da jihad, e após o fim da guerra, ele canalizou sua energia e recursos para a criação da Al-Qaeda, uma organização dedicada a lutar contra o que ele via como inimigos do Islã, principalmente os Estados Unidos e seus aliados. Inicialmente, a Al-Qaeda operava de forma descentralizada, coordenando e financiando grupos militantes ao redor do mundo. Entre os anos 1990 e início dos anos 2000, a organização foi responsável por uma série de atentados, incluindo o bombardeio das embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, em 1998, e o ataque ao navio USS Cole, em 2000. Esses eventos estabeleceram a reputação da Al-Qaeda como uma ameaça global. Bin Laden justificava essas ações com base em sua interpretação radical do Islã, vendo os Estados Unidos como uma força ocupante no Oriente Médio. Suas táticas e discursos foram amplamente criticados, mas também atraíram seguidores que compartilhavam sua visão extremista, pavimentando o caminho para a tragédia de 11 de setembro. O ataque de 11 de setembro de 2001 foi o ápice da estratégia de Osama Bin Laden e da Al-Qaeda para desafiar o poder global dos Estados Unidos. Planejado ao longo de anos, o atentado envolveu uma logística complexa, treinamento rigoroso e um comprometimento ideológico extremo por parte dos perpetradores. O plano central girava em torno do uso de aviões comerciais como armas, um método inovador e devastador. Osama Bin Laden
junto com seu braço direito Khalid Sheikh Mohammed, coordenou o recrutamento de 19 indivíduos dispostos a morrer pela causa. Eles foram enviados para os Estados Unidos, onde receberam treinamento em pilotagem e estudaram os alvos cuidadosamente. Na manhã de 11 de setembro, 4 aviões foram sequestrados. 2 deles colidiram com as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, resultando no colapso dos edifícios e na morte de milhares de pessoas. Outro avião atingiu o Pentágono, enquanto o quarto, que tinha como alvo presumido o Capitólio ou a Casa Branca, caiu em um campo na Pensilvânia após a intervenção heróica dos passageiros. Esse ataque não apenas chocou o mundo pela magnitude de sua violência, mas também marcou uma mudança dramática na política internacional, com os Estados Unidos declarando guerra ao terrorismo. Para Bin Laden, foi um golpe simbólico contra o inimigo ocidental, mas para o resto do mundo, representou uma tragédia sem precedentes que uniu nações na busca por justiça e segurança. Os atentados de 11 de setembro de 2001 causaram um impacto global que ultrapassou a tragédia humana imediata, remodelando a política, a segurança e as relações internacionais em escala mundial. Cerca de 3.000 pessoas morreram, mas as consequências foram muito além do número de vítimas. Nos Estados Unidos, o evento desencadeou uma onda de reformas internas. O governo criou o Departamento de Segurança Interna, DHS, e implementou o Ato Patriótico, que ampliou os poderes de vigilância e segurança do país. A política externa americana sofreu uma transformação radical, resultando na chamada Guerra ao Terror. Em outubro de 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão para derrubar o regime do Talibã, que abrigava Bin Laden e a Al-Qaeda. No cenário global, o 11 de setembro gerou um estado de alerta constante contra o terrorismo. Diversos países adotaram medidas rigorosas de segurança, alterando a maneira como viajamos, trabalhamos e nos conectamos. Também incentivou um diálogo internacional sobre como lidar com ameaças globais não convencionais, desafiando conceitos tradicionais de guerra e defesa. Ao mesmo tempo, a tragédia exacerbou tensões culturais e religiosas, gerando uma onda de islamofobia e conflitos diplomáticos. O evento também despertou questões sobre as raízes do extremismo, levando a reflexões sobre desigualdade, ocupações militares e a política externa das grandes potências. A partir daí, o mundo nunca mais seria o mesmo, com as cicatrizes daquele dia moldando o século XXI. Osama Bin Laden foi morto em 2 de maio de 2011, em uma operação conduzida pela equipe SEAL dos Estados Unidos na cidade de Abbottabad, no Paquistão. A missão, autorizada pelo então presidente Barack Obama, marcou o fim de uma caçada que durou quase uma década. A operação trouxe alívio para muitas famílias das vítimas do 11 de setembro e foi vista como um marco simbólico na luta contra o terrorismo. No entanto, sua morte não significou o fim do extremismo global. Grupos como o Estado Islâmico, ISIS, emergiram posteriormente, adaptando-se às mudanças e explorando novas tecnologias para espalhar sua ideologia. Além disso, a morte de Bin Laden gerou debates sobre a eficácia e a ética da guerra ao terror. Muitos questionaram se a abordagem militar era suficiente para lidar com as raízes profundas do extremismo, incluindo desigualdades sociais, ocupações e polarizações políticas. O legado de Osama Bin Laden e os atentados de 11 de setembro vão além dos eventos em si. Eles deixaram lições profundas sobre os desafios globais de segurança, a fragilidade da paz e a importância do diálogo internacional. Entre as principais lições está a necessidade de entender as raízes do extremismo. Apenas combater os sintomas, como ataques e organizações terroristas, não é suficiente. Questões como desigualdade, exclusão social e intervenções estrangeiras mal planejadas precisam ser abordadas para reduzir a atração por ideologias radicais. Além disso, o 11 de setembro destacou a importância da colaboração global.
Desde o compartilhamento de inteligência até parcerias para promover estabilidade em regiões vulneráveis, o trabalho conjunto é essencial. Por fim, a tragédia reforça a necessidade de empatia e compreensão cultural. A construção de um mundo mais seguro começa com a disposição de ouvir, aprender e buscar soluções que transcendam divisões. O passado, apesar de doloroso, pode ser um guia poderoso para um futuro melhor. Os eventos que exploramos hoje não são apenas capítulos sombrios da história. Eles também são lições poderosas sobre o mundo em que vivemos e o impacto que uma única figura pode ter globalmente. Entender o passado é essencial para moldar um futuro mais seguro e justo. Se você gostou deste vídeo e acha que essa mensagem é importante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe nos comentários o que mais te marcou sobre essa história ou alguma lição que você acredita ser importante. Muito obrigado por assistir e por fazer parte dessa jornada de reflexão e aprendizado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.